mas é porque esse submarino peixe esquisito em geral, ele... Eu não sei, ele me deixa nervoso. Ele me faz perder a calma e me faz parar de pensar direito. Oh, não! Sobe de volta! Por que eu fiz isso? Morra, morra, seu desgraçado, morra. Ah, não! Por que? Tudo é injusto. Por quê? Morra, 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 morra. É, esse é o inimigo mais difícil do jogo pra mim. Estou feliz de ter acabado isso. Mas que droga, eu tava esperando ir desse jogo e fazer essa jogada do começo ao fim sem morrer nenhuma vez. Mission failed, I guess. É aqui? Não. Um desses tornados me leva pra um lugar que tem... primeiro lugar que tem esse navio esquisito, que parece um peixe. Porque eu acho que Sigma tem um senso de humor estranho, eu acho. Eu não sei. Não, não! Oh, sai de mim! Sai de mim! Não! Você não faz meu tipo. Afundando, yeah. Droga, eu fico com... Eu quero comentar tantas coisas, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não devo falar demais pra não irritar vocês. Vocês sabiam que isso aqui é um segredo da fase? Não é um segredo muito secreto nem nada assim. Droga, eu tô com pouca vida. Bom, espero que eu consiga mesmo assim. Morra, morra, morra. Não? Pular? Ah, sim, eu não comentei. Esse jogo tá em português. Vocês... Acho que vocês já notaram que esse jogo está em português. Ele foi traduzido por uma empresa. Por um grupo chamado Brazilian Warriors, eu acho. E é porque, na verdade, esse jogo, eu acho que ele é o jogo do Super Nintendo que eu mais vi múltiplas traduções pra ele. Eu não sei se existe... Eu não sei se talvez Goof Troop derrote isso. Eu não sei se tem algum Mario por aí que derrote isso, mas... esse jogo foi traduzido por uns 5 grupos de fã de tradução no mínimo. E... ao que me parece, esse é o melhor grupo. Ou pelo menos é o único grupo que conseguiu botar acentos na fonte. Então, será isso. E eu tenho que enfrentar... E como aquela cobra que eu enfrentei ali embaixo era... Cobra? Eu não sei, enguia, a coisa. Como essa coisa... A coisa que eu enfrentei lá embaixo é um extra, eu tenho que enfrentar de novo. Porque esse aqui é o certo que eu deveria enfrentar se eu não estivesse trapaceando. Mas vamos esperar que não tenham muitos erros grotescos de tradução e nem estruturas estranhas, como tecnicamente teve naquele diálogo inicial, mas eu tenho esperança. Morra, 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 morra. Yeah. Eu vou até ficar de costas pra explosão. Legal. Eu lembro que quando eu era... Nossa, meu Deus do céu, como é que eu faço isso comigo mesmo? Mas quando eu era criança e eu gostava muito desse jogo, e eu gostava muito também de Pokémon, e eu dizia que essas coisas eram magicapas. Era uma brincadeira que eu fazia com meu irmão. Bons tempos aqueles. Droga, eu vou enfrentar esse cara e eu vou morrer com certeza. Pelo menos ainda tenho uma vida. Droga. É sério, eu acho ele difícil, ou ela, eu não sei. É sério, quando eu era criança eu achava as feições do Launch Octopus bem femininas, acho que os lábios enganões. Eu acho que ele poderia ser uma garota. O gênero dele não faz diferença. O gênero de nenhum deles faz diferença. Aliás, acho que é um bom motivo pra Zero... Assim, de porque eu achava que Zero era uma garota, porque no jogo não tinha nenhuma garota. Fora ninguém. Não tinha nenhuma garota, ponto. Au, eu morri. Eu praticamente já morri. Morri! Yeah! Ok. Dessa vez, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Tá bom. Eu já comentei como eu adoro essa trilha sonora. Melhor trilha sonora da Capcom. Ele pula e lança os mísseis e é sempre a mesma coisa. Seu lixo! Eu odeio você, Launch Octopus. Você é o pior de todos. Não, hoje não. Não! Droga, hoje sim. Eu não posso atingir ele quando ele tá girando, que sim. Eu tenho que esperar ele parar e atacar. E lançar esses mísseis e ser um maldito. Pare de ser isso. Pare de ser assim. Você vai ficar sem amigos. Você vai ser odiado por todos.
Eu tenho alguma coisa no subtanque? Nenhuma. Eu vou morrer. Nossa. Eu vou morrer. Eu já era. Eu já morri. Eu explodi. E agora eu vou fazer algo que eu nem achei que eu teria que fazer. Eu vou fazer um fast forward pra eu voltar aqui e não ter que repetir a fase de novo pra vocês. Ok, eu juro que eu vou tentar não ter que fazer aquilo de novo. Ah, droga, mas eu tenho que admitir. Eu peço desculpas. Eu imagino, como é o caso com todos os jogos antigos, eu sei que tem alguém assistindo que com certeza joga esse jogo muito melhor do que eu. E está tipo, nossa, como você consegue morrer pra essa coisa patética? E eu concordo, eu entendo. Eu entendo e eu concordo. Eu sei. Mas eu não sei, eu sempre tive dificuldade com ele. Eu imagino que tem um jeito mais fácil de enfrentar ele. Mas eu não sei qual é. Eu só conheço o meu jeito. Pode ser difícil, imprático e estranho, mas ele é meu. Ah, droga, não. Não. Eu tô perto, eu cheguei muito longe pra parar agora. Eu não vou perder. Pronto, venci. Isso foi tão shonen. Eu não vou perder. Vitória. É a minha vitória. Orenokatsu. Pronto. Orenokatsu. Eu não sei. Ai. Desculpa o silêncio, que eu tava ouvindo um som estranho aqui no fundo. Mas tá tudo bem, nada explodiu. Conseguiu, torpedo guiado! E seria super útil se não fosse pouco útil. Ah, lembra da época de passwords que você tinha que anotar? Lembra de como isso era horrível? Eu também. Tá, eu lembro que os mísseis são contra esse cara. Eu tenho que admitir que ele também era... Eu sempre achei ele meio difícil. É Boomerang Quanger, eu acho. Boomer Quanger. Ok, quase. Eu sempre achei, não exatamente difícil, mas ele tem um padrão de ataque meio imprevisível. Essa música é tão legal. Começa a abertura. Eu lembro que, eu acho que essa era a fase de quando eu era criança que eu, sei lá, eu tinha mais trabalho, eu tinha mais dificuldade com ela. A fase em si, não exatamente o cara no final, porque, por causa desses caras, eles são tipo uma versão anos 90 de um inimigo de Mega Man clássico. O inimigo de Mega Man clássico... Ah, droga. Ele não usava uma bola de espinhos, ele usava um laser. E ele não parecia tão... Anos 90. Não há outra maneira de distinguir isso. É. Jogar esse jogo me desestressa, como vocês devem ter percebido. Ops. Você me hipnotiza... Não. É muito difícil passar por aqui. Consegui. Oh yeah. Essa música é tão legal. Acho que eu não lembro mais o que eu tava falando. Eu acho que todos os assuntos que eu tinha pra falar já morreram. Isso é normal. Uma coisa interessante, todos os jogos de Mega Man assim recentes, e quando eu falo isso eu me refiro tipo Mega Man Zero e Mega Man ZX e Mega Man X8 também. Você tem esse diálogo que você faz com os bosses antes de cada luta. O que eu acho legal é tipo mostra como o jogador de hoje em dia ele dá importância pra isso, quando o jogador de antigamente... Ok, eu morri inúmeras vezes nessa parte. Felizmente, depois de tanto tempo eu já memorizei. Eu memorizei isso tão bem que até em um nível subconsciente eu já consigo evitar. Tá. Como eu ia dizendo, mostra exatamente o que os jogadores daquela década e dessa década, ou melhor, da década passada, nossa, já faz tempo, mas o que é importante pra cada um. Isso é interessante. Tendo dito isso, eu lembro que em Maverick Hunter X, o remake pra PSP, tem esses diálogos com os bosses antes das lutas. E eu sempre achei eles meio inúteis, não contribuem pra nada. Eu lembro que eles até tentaram, sei lá, criar tipo uma rivalidade entre o Zero e um dos bosses. Eu não sei se isso estava no manual. Ok, me perdoe se isso estava no manual. Eu alugava esse jogo, tá? Eu não tinha manual. E mesmo se eu tivesse, eu não sei inglês. Eu não sabia inglês, aliás. Eu sei inglês. E... isso mostra, sei lá, que acho que a história não é tão importante. Pelo menos não exatamente do que se trata dos chefes apenas. Opa, ops. Oh, not today. Pra pegar esse coração... Eu já consegui, eu juro... Eu sei que isso parece ridículo, mas eu juro que eu já consegui pegar ele só fazendo isso. Mas isso foi tipo uma vez e nunca mais. Foi um milagre, possivelmente um bug. O único jeito que eu consigo pegar isso é com o boomerang que eu adquiro nessa fase. O que eu sempre achei uma sacanagem tremenda, do tipo...
Pra você pegar essa coisa, você tem que vencer essa fase, aí você tem que voltar e pegar a coisa. Tipo, quem faz isso? Quem é tão cruel na hora de fazer o seu jogo? Ah, é a Capcom. A Capcom é. Deixa eu ver. Coisas pra falar. Como vocês lembram, em Shaman King, se eu não tinha algo pra falar, eu falava sobre dubladores. Infelizmente eu não tenho nada pra falar sobre dubladores de Mega Man, porque esse jogo não tem nenhum tipo de dublagem. Se bem que... quer saber? Eu ouso. Eu acho que eu ouso. Vamos lá. Eu acho que vocês devem conhecer, ou no mínimo vocês devem ter esbarrado na internet por aí, com a dublagem de Mega Man X4, que é horrível. E aí que está. Quando o Mega Man começou a ser dublado, tanto o Mega Man X quanto o clássico, eles meio que não sabiam. Eles ainda eram numa época de videogames em que ninguém sabia como fazer em termos de dublagem de jogos. Pelo menos ninguém no Japão. Porque nunca tinham dublado jogos japoneses nos Estados Unidos antes. Exceto algumas coisas. Uma coisa aqui e ali, tipo, sei lá, Ys pro... Qual é o nome daquele console mesmo, com um nome gigante? Eu não lembro mais. Cara, para com isso! Para, seu doido! Pronto, agora você cala a boca. Sim, e aquele jogo ele foi dublado no Japão. Ele foi dublado por nativos americanos que estavam morando no Japão e que não eram atores, não tinham nenhuma experiência com atuação. Mas eles fizeram a coisa, e aquele foi o resultado. Mega Man X4 e Mega Man 8. Os dois tiveram esse triste destino. Eu não tenho nada a falar sobre nomes, mas uma coisa que eu acho interessante... Conseguiu! Boomerang. Sabe, é um nome meio chato comparado com os outros nomes. Sim, é uma coisa que eu nunca tinha comentado, blá 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 blá. O Boomerang é pra enfrentar o lagarto esquisito, certo. Droga, eu fico me perdendo aqui. O que eu ia falar é... a dubladora que fez o X... Droga, por que eu falei X? A dubladora que fez o X naquele jogo, ela... É porque eu não sei o que a Capcom tava pensando, mas eles resolveram escalar a mesma dubladora pro Mega Man clássico, que é uma criança, e o X, que não é uma criança. E... ela funcionava assim pro clássico, mais ou menos, porque a voz dela não era de menino, ela tem uma voz 100% feminina. Acho que ela se chama Ruth Shiraishi. E se já não funcionava pro clássico, ficou absolutamente ridículo no X. Eu sei que todo mundo fala sobre o dublador do Zero e seu grande momento, seu momento Oscar, seu momento mágico de What am I fighting for? Mas a dubladora do X é pior porque ela não faz o menor sentido pro personagem. Wait, Zero! I'm serious! Ok, já vou avisando que essa luta vai demorar uma eternidade, porque ela sempre demora. Eu não consigo enfrentar esse cara rápido, eu só consigo demorar muito. Aí depois disso, nenhum jogo foi dublado até Mega Man X7, que pra ser sincero eu não sei onde ele foi dublado, mas se eu não me engano, ele também foi dublado no Japão, só que com outro pessoal. Se eu tiver errado, eu vou corrigir a minha informação aí. E a dublagem não era muito melhor, a dublagem também era ruim, mas aí, pelo menos nada, a dublagem era bem ruim. Mas assim, pelo menos o X não era dublado por uma mulher. E depois disso, sei lá, finalmente, assim, nos últimos anos da existência da franquia Mega Man X, e Mega Man em geral, eles adotaram dublagem, eles trocaram o estúdio de dublagem pra Blue Water Studios, que é um estúdio de dublagem canadense que fica em Toronto. E acho que hoje em dia as pessoas concordam que, sei lá, sim, aí a dublagem ficou boa. Ficou, mas ainda é barata. Porque o Blue Water... droga, para com isso. Para de ficar pulando. O Blue Water, ele é o estúdio mais barato do Canadá que existe. Sabe, eu escolhi uma boa hora pra falar sobre isso, porque essa luta, ela demora bastante. O Blue Water é o estúdio mais barato do Canadá. Ele é usado pra dublar coisas com o orçamento mais baixo possível. Até que enfim. É verdade. Eu fiz essa voz dele há 10 minutos, eu não sei quanto tempo tô jogando isso. Mas faz pouco tempo que eu fiz essa voz, eu não lembro mais como era. Esta cápsula contém um novo tipo de armadura corporal, em oposição a uma armadura mental. Eu não entendo o que eu falo, eu estou velho. Ela reduzirá os danos pela metade. E é só, tchau. Pelo poder do prisma. Luna!
Tá, e o Blue Water Studios é um estúdio barato. E eu tenho que admitir que Mega Man foi provavelmente a melhor dublagem que eles fizeram que eu já ouvi. Mas ainda assim, eles não conseguem negar as suas... Ok, isso é muita sacanagem, né? Tipo, tem um buraco aqui, com certeza eu vou morrer se eu cair nele. Oh, não, eu sobrevivo. Porque sim. Ok, mas eu acho que eu vou morrer tentando adquirir o que tem do outro lado. Porque não seria a primeira vez que isso acontece. Porque você tem que fazer um pequeno leap of faith, um salto da fé. Leap of faith, não, eu não gosto. Você me dá azar. Eu fico com armadura, né? Fico. Mas já que é uma distância pequena, eu não vou cortar. Mas aí, tem uma coisa que eu gosto bastante dessa... Ok, várias coisas que eu gosto de Mega Man X. A animação dos personagens é super bonita. A animação 2D. E olha só, quando ele é atingido com a armadura, ele faz essa pose defensiva. Eu acho isso muito legal. Ai, esse jogo é tão bom. Morra você. Morra lenhador robótico estranho. Por que você existe? Eu não entendo. Mas sabe uma coisa que eu gostaria muito de... Eu gostei do remake existir e dele ter tentado contar a história de Mega Man X, tipo, mais completa. Mas sabe, uma coisa que eu nunca gostei desse enredo, desde que eu aprendi que ele existe, que ele é uma coisa significante, é que os humanos não fazem nada. Os humanos não fazem nada. Em termos de enredo. Só os robôs fazem coisas. Só os robôs são bons ou maus. Os humanos, eles... A gente ouve dizer que eles existem. A gente ouve dizer que tem uma guerra entre robôs e humanos. Mas nunca aparece humanos nesse jogo. Acho que o único que apareceu foi o cientista que ressuscitou, que recuperou o Mega Man. Ele aparece no X3, eu acho. E é só. Nunca mais nenhum outro. E eu sempre achei isso meio fraco. Ah, sim, eu lembrei de uma coisa que eu ia comentar, que é meio idiota, mas... Eu ouço duas histórias interessantes sobre a origem de Mega Man. A franquia como um todo, não só esse em particular. Que... Dá pra parar? Ah, droga. Eu juro que eu apertei o botão do dash, mas ele não deu dash. Esse pássaro nem parece robótico, né? Morra, pássaro não robótico, morra. Sim. Eu queria comentar... Blá, blá, blá. Blá, 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 resume tudo que eu falo. Sim, eu ouço duas histórias sobre a relação que existe entre Mega Man e Astro Boy. A primeira história que eu ouço é que a Capcom ia fazer um jogo de Astro Boy pro Nintendinho, mas eles perderam os direitos ou alguma coisa do tipo, e eles simplesmente trocaram os nomes dos personagens e, sei lá, refizeram, chamaram um cara pra refazer os designers e os designs dos personagens e só. E assim nasceu o Mega Man, o jogo de Astro Boy que não existe. Mas eu nunca vi uma fonte pra essa história, então eu não sei se ela realmente é verdadeira. Ok, vou pegar e voltar. Perfeito. A outra história que eu ouvi é só mesmo que foi inspirado, mas sei lá, é inspiração, mas é coincidência. Eu só falo isso porque o que eu falei sobre os humanos não tendo participação, eu sinto que Astro Boy fez isso um pouquinho melhor. Os humanos, eles realmente, sei lá, eles têm uma parcela da culpa das coisas que acontecem, eles não estão só lá andando de um lado pro outro, feito um bando de imbecis. Ah, sim, Mega Man... E humanos aparecem em Mega Man Zero, eu acho. Eles também não são muito responsáveis por nada. Onde ele está? Onde está o inimigo? Oh, eu estou vendo as folhas... Oh, meu Deus, ele se camufla! Ele é um daqueles que fica super fácil quando você tem a arma certa. Na verdade, essa é a coisa de Mega Man X que eu adoro e que eu não vejo muito em outros jogos da série. Não me entenda mal. Em todos os jogos tem esse jogo de pedra, papel e tesoura de a arma desse é mais forte contra esse, que é mais forte, que a arma dele é mais forte contra esse, cuja arma é mais forte contra esse, cuja arma é mais forte contra esse. Mas só esse jogo eu sinto que tem, quando você tem a arma certa, com exceção do Launch Octopus, os bosses se tornam ridiculamente fáceis e patéticos. E eu sei que isso não é só a minha opinião isolada. Yeah. Então, que arma eu ganhei? Ó, sabe o jogo? O que eu consegui? Conseguiu espinhos de camaleão. Isso... Sei lá, isso gera a pergunta. Camaleões têm espinhos? Eu não sei, eu não sou biólogo. Eu não faço biologia.